Olha, gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a regulamentação das mídias. Em caravana pelo Nordeste, afirmou que pretende, se eleito no ano que vem, colocar em vigor a proposta. Em outro momento, durante evento com correligionários, em Natal, Lula disse que não ter imposto regra foi um dos maiores erros do governo dele, não ter imposto esse regramento, né? Durante os 2 mandatos, o ex-presidente chegou a propor a criação de um Conselho Federal de Jornalismo, mas a questão não avançou no Congresso Nacional. No domingo passado, o ministro de Comunicações, Fábio Faria, rebateu uma fala de Lula sobre o tema e defendeu a liberdade de imprensa. Afirmou que a proposta é um retrocesso. Serrão, o Lula foi dar entrevista ontem e até o próprio jornalista perguntou para ele, dizendo o seguinte: olha, como é que você quer que eu apoie você se você está querendo me censurar? Ele tentou dar, nos últimos dias, um tom mais moderado, né? Aquele cara que dialoga com todo mundo, conversa com os cacicões do PMDB, do PSDB, enfim, e aí vem com um discurso desse. Não é uma falta de estratégia aí por parte do Lula? Olha, totalmente contraditório e improdutivo politicamente para ele. A impressão que a gente tem é que baixou em Lula o famoso caboclo stalináceo, que é uma mistura de Stalin com o Lula da Silva Tupiniquim. Isso não é bom para o debate democrático. Regulamentação de meios de comunicação é um absurdo completo, é uma afronta total a qualquer liberdade. Nós precisamos da imprensa livre e hoje a internet permite que vários personagens possam fazer parte desse papel de imprensa para que possamos ter algo crítico, o pensamento crítico que é transformador, que é questionador. A ciência, gente, ela é baseada no questionamento. E o que o PT e os autoritários estão propondo é exatamente a anticiência. Porque quando você não questiona nada, você tem a negação científica. Então, esses caras aí, o Lula está sendo negacionista, fascista, quando ele defende a regulação dos meios de comunicação. Não dá para usar outra palavra com relação ao companheiro stalináceo. Isso é equivocado. A lei que deveria prevalecer sobre regulamentação de mídia é artigo 1º, fica proibida no Brasil qualquer regulamentação dos meios de comunicação. Artigo 2º, revogam-se e proíbem-se todas as condições em contrário a isso. E tem artigo 2º, essa lei entra em vigor na sua publicação imediata. A melhor lei de imprensa é aquela que não existe. Essa semana o Brasil perdeu um dos grandes pensadores do jornalismo, o professor Nilson Lage, veterano jornalista. E eu tive a sorte de ter sido aluno dele na década de 80, e o Lage já batia nessa questão, naquele tempo, de que a lei de imprensa era um absurdo absoluto que tinha que ser derrubado no Brasil. A Constituição brasileira entrou em vigor, praticamente derrubou essa lei de imprensa, mas ainda demorou muito para o Supremo Tribunal Federal dizer depois que aquela lei não valia. E aquela lei foi um erro. Qualquer tipo de censura é uma burrice. Os militares erraram demais quando eles promoveram na década de 60, o final da década de 60, com o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, a censura. A censura é burra. Graças a essa censura que os brasileiros não tomaram conhecimento dos crimes hediondos, do terrorismo praticado por essa esquerda brasileira que depois chegou ao poder pelo voto nas décadas de 80, 90, ano 2000. Então, liberdade de informação é fundamental. Lutaremos por ela com fervor. Essa é a grande luta de 7 de setembro. Muito bem, minha querida Bruna Torlai, eu quero saber de você justamente essa estratégia do Lula, né? Qual que é essa estratégia? Porque ele estava tentando se demonstrar um cara mais moderado, que conversa com todo mundo, e aí vem uma fala dessa. Eu não acho, Paulo, que ele está preocupado em se mostrar assim ou assado. Eu acho que ele sabe muito bem que o status quo precisa mais dele do que ele do status quo. O Lula não tem nada a perder, portanto, ele dá sinais de que ele vai fazer isso ou aquilo. Não sei se é isso que vai afastar aí as alianças que ele sabe que vão correr no colo dele caso ele se eleja ano que vem, tá? Então, é um discurso evidentemente voltado à própria base,
para que o PT raiz, né, os sindicalistas, a associação de professores, aquele pessoal de esquerda castiça, sindicalista, percebam que ele é o velho Lula de sempre, né? Nesse sentido, eu acho sim estratégico ele fazer, porque ele precisa desse apoio. Ele precisa que a sua base original, lá dos anos 80, 90, ela trabalhe por ele, porque ele não tem outro tipo de cabo eleitoral no momento, ele não tem a mesma popularidade, né? E ele não tem nada a perder, e tudo que ele tem são aquelas pessoas que passaram os últimos anos gritando é golpe, Lula livre. E eu acho que é exatamente a essas pessoas que ele se dirige. Contudo, eu acho interessantíssima essa discussão voltar à tona, porque é impressionante que no Brasil a gente tenha que discutir um candidato à presidência dizendo o que o Estado deve fazer, sendo que a gente já deveria, a essa altura, estar careca de saber que uma Constituição liberal, um Estado liberal, ele se impõe limites, né? Ele diz o que não é, o que ele não pode fazer contra os indivíduos, né? Sendo que essa característica que é própria do ambiente iliberal, né, brasileiro, quer dizer, um candidato aí achar que tudo bem ele dizer que limites ele vai impor aos indivíduos, sendo que país democrático se pensa em que limites vão ser impostos ao Estado para que o Estado não recaia em abuso de poder, né? E aí o Lula, na cara dura, ele mostra o que é o pensamento esquerdista. Contudo, eu gostaria de destacar uma coisa maravilhosa que o Lula ele fala no linguajar da esquerda tradicional, mas usando aquela educação, aquele jeitinho meigo, da esquerda perfumada, da esquerda de apartamento, e ele termina dizendo assim, não, nós vamos fazer isso para que a internet se transforme numa coisa do bem. E eu acho engraçadíssimo, porque muita gente de uma esquerda perfumada defendeu ações do TSE, né? Defendeu censura do TSE, defende que o arbítrios do STF quando é contra os seus adversários, né? Mas se choca, de repente, com o discurso do Lula quanto à regulação da imprensa. O Lula é mais honesto que cada uma dessas figuras, porque o Lula é um homem de esquerda que está falando como um bom homem de esquerda. Não, sim, eu vou controlar mesmo a opinião pública, porque é isso que a esquerda faz. E, nesse sentido, eu admiro aqui a honestidade do Lula com ele mesmo, né? Enquanto você tem toda uma esquerda aí caviar, que acha bonito quando o TSE cala e tira a monetização de canais que não falam, não rezam a sua lenga-lenga, a sua arenga, mas se chocam com o Lula. Então, nesse sentido, é interessante, né? E vale a pena notar também que a gente tem, já infelizmente, muita gente que percebeu que tem pouca diferença entre a esquerdinha de apartamento, Nutella, e essa esquerda aí, que a gente está vendo nas imagens, sindicalista, forte, controladora, socialista, comunista na cara. Os comunistinhas de apartamento, eles censuram de um outro jeito, mas eles promovem censura também. Curioso é o choque deles com a fala do Lula, né? Muito bem, Constantino, o Bolsonaro falando sobre armamento, o Lula falando sobre regulamentação da mídia e da internet. Quem é que fala mais para a própria bolha? Essa é uma ótima pergunta, Paulo, porque cada um está falando para a sua base. Essa é a premissa. E aí mostra a diferença de prioridades e de bandeiras das bases. A base bolsonarista quer o direito de ter uma arma, quem quiser, ninguém é obrigado, para se defender, inclusive, de um eventual Estado tirânico. É a premissa básica de todo liberal. Os Estados Unidos foram criados, forjados com essa mentalidade. E a base do Lula, que ele está lá na bolha dele atendendo com essa fala? Quer a censura, quer tirar a liberdade dos outros, junto com as armas, para não poder se defender. Então está perfeito, exatamente isso, cada um está falando para a sua base. A essência acaba vindo à tona. Ninguém consegue usar uma máscara por tempo indefinido. Já alertava o filósofo Schopenhauer. A máscara do Lula de vez em quando vai cair. O Lulinha Paz e Amor é uma farsa. O Lula moderado é uma criação da imprensa, né? Aliás, a imprensa que está escutando uma ameaça que não é velada, é direta, é escancarada, e está entubando. Porque tem ojeriza do Bolsonaro, prefere a escravidão remunerada do PT a essa liberdade. E ainda tem pseudo-conservador que faz uma equivalência grotesca entre ambos. Ambos odeiam a imprensa. Não, o presidente Bolsonaro está tolerando todo tipo de ataque, pessoas desejando a morte dele, comparando ele a Hitler, chamando de genocida, negacionista, e o máximo que ele dá é uma resposta ou outra atravessada. Comparar isso com um projeto totalitário do PT, que o Lula lamenta não ter ido mais adiante lá atrás, e tinha o Franklin Martins, um guerrilheiro comunista, que tinha fala mansa no Globo, na CBN, mas que queria o quê? O comunismo. E
Tinha lá o projeto da CNJ, a blogosfera, que eles acham que tem um gabinete de ódio pago, coitado. Pega uma dona de casa, que nem a Bárbara lá em Minas, né, que grava os vídeos dela e colocam isso como se fosse uma estrutura concentrada e controlada pelo comando do bolsonarismo. Isso não existe, isso é mais uma invenção da mídia, mais uma narrativa. É tudo descentralizado, são indivíduos, ao contrário da época do PT. Ali tinha a blogosfera financiada, só aquele Dilma Bolada levou uma bolada de 200 mil para defender a Dilma, né? Então, é tudo projeção. O presidente Lula, logo no começo do mandato, quis expulsar o correspondente do New York Times, Larry Roder, só para falar do seu hábito etílico, né? Então, o que nós estamos vendo aí é o quê? Ameaça escancarada de que se o Foro de São Paulo voltar ao poder no Brasil, o Brasil vai ser igual a Venezuela rápido. É controle total da imprensa e cala a boca todo mundo. Isso, claro, em nome do bem. E nesse aspecto concordo com a Bruna, né? Você escuta o Barroso falando uma coisa e o Lula falando, é quase indistinguível. É a mesma fala, é o mesmo teor, só tem uma diferença de postura. O Barroso é mais sofisticado, né? Mas a mensagem é a mesma. Ele acha que tem que proibir falas anticientíficas, seja lá o que ele entende por isso, né? Deve ser, talvez, algo transcendente de médiums, não sei. Mas é tudo muito bizarro, é tudo muito autoritário. E aí, Paulo, não dá para deixar de fechar com uma notinha, né? Porque é até curioso que é exatamente o ponto da Bruna, né? A esquerda limpinha, social-democrata, da Vila Madalena, do Leblon, né? A turma da chapa tênis, né? Acha que o Lula é ruim, mas o Bolsonaro também. E fica criando essa equivalência, onde não há. Né, onde de um lado tem defesa das liberdades e do outro tem a defesa da tirania. E no fundo, o destino de todo tucano desses é descer do muro sempre do lado esquerdo e cair num colo de um petista. O seu colega de programa matinal, Joel Pinheiro, que se diz liberal. Aí é que está meu problema. Se ele se assumir um esquerdista, está tudo bem. O Joel Pinheiro, que se diz um liberal, está conclamando as pessoas para ir na rua. Opa, não é no dia 7 de setembro, defender a Constituição, a liberdade, a pátria. É no dia 12. Junto com os petistas, né? O destino de todo tucano é ser um instrumento de comunista.